Meus irmãos, todo ser humano vive com sede, e eu acabei de beber água agora. Alguns tentam saciá-lo no sucesso, né? Tentam saciar a sede no trabalho excessivo, e outros até mesmo nas religiões. João capítulo 4 nos mostra uma mulher que vinha todos os dias a esse poço, o poço de Jacó, que ficava em Samaria. Mas a verdadeira sede daquela mulher, quem aqui conhece essa história vai saber, a verdadeira sede daquela mulher não era de água, ela tinha outra sede. E hoje vamos falar sobre um tema que é o maravilhoso encontro da graça salvadora, meus irmãos, que é baseado nesse encontro. Um encontro que para nós, acredito que para todo cristão, quando leu a Bíblia, ficou maravilhado com esse encontro, né? Na verdade, um segundo encontro, porque no encontro anterior, no capítulo 3, Jesus teve um encontro também, mas não foi com uma mulher, foi com um homem chamado Nicodemos. E João, meus irmãos, nos ensina que ninguém está bom demais para não precisar da graça de Deus. Ninguém está bom demais para não precisar da graça de Deus, assim como Nicodemos. E ninguém está perdido demais para não ser alcançado por essa graça, assim como a mulher samaritana. E o Evangelho de João, ele é o único evangelho que enfatiza a divindade de Jesus. E João, ele escreve com um propósito, meus irmãos, de mostrar que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. Quando você lê esse evangelho, você consegue observar tudo isso, que é um evangelho diferente dos outros, diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de Lucas. João, ele enfatiza Jesus Cristo, e ele faz isso para que aqueles que leem esse evangelho creiam no Senhor Jesus, possam ter vida em seu nome. E João, ao longo do evangelho, apresenta Jesus como o Verbo de Deus, o Logos, o Messias, a luz do mundo e o caminho para a vida eterna, meus irmãos. E no capítulo anterior, assim como eu falei, se você voltar os seus olhos para a Bíblia, volte seus olhos para a Bíblia, você vai ver que no capítulo 3, Jesus Cristo, ele se encontra com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Um líder religioso que tinha conhecimento, meus irmãos. Era um conhecedor da lei. Conhecia a lei de capa a capa. Mas ele precisava nascer de novo. Jesus, ele fala isso para Nicodemos. Agora em João, capítulo 4, o texto em foco, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Uma mulher, segundo a sociedade, segundo os seus conterrâneos, era uma mulher sem prestígio algum. Essa era essa mulher, sem prestígio algum. E João quer deixar claro que a graça de Deus, preste bem atenção, João, ele quer deixar claro que a graça de Deus não escolhe pessoas mediante seu status social, mas a graça de Deus escolhe pessoas baseadas na necessidade. Na necessidade. E com a clareza, meus irmãos, desse contexto, podemos agora olhar para o capítulo 4, onde o confronto de Jesus com a mulher samaritana começa a nos revelar mais sobre a graça de Deus, sobre essa natureza da graça. E o texto nos mostra que Jesus, ao perceber que a crescente oposição dos fariseus deixa a Judéia e segue em direção. Se você olhar para o texto bíblico, o texto vai falar para nós que Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos. E João faz questão de dizer algo importante. Versículo 4, que fala que Jesus precisava passar por Samaria. Era-lhe necessário. Não era a rota mais comum dos judeus. Era uma rota que foi traçada por Deus. Foi o próprio soberano Senhor que traçou aquele caminho para o próprio Filho de Deus caminhar e seguir.
aquele caminho, determinado pela graça, meus irmãos. E ao chegar à cidade de Sicá, Jesus se assenta junto ao poço. Tenta imaginar aí esse cenário. O texto destaca que ele estava cansado de viagem. Aqui vemos, meus irmãos, algo precioso. O que é que significa? Significa que o Filho de Deus, plenamente divino e também plenamente humano, cansado, com sede e assentado junto ao poço, também tinha limitações semelhantes a nós. E nesse cenário simples, um poço antigo, um homem cansado e uma mulher improvável, que a graça começa a agir. É nesse cenário, meus irmãos. Uma mulher samaritana se aproxima para tirar água e Jesus toma a iniciativa. Ele quebra barreiras culturais. Jesus, ele faz isso. Ele quebra a barreira do preconceito, barreiras sociais, culturais, ao pedir água àquela mulher. E o diálogo que se segue não é apenas sobre água física, mas revela algo maior. Que algo maior é isso? Jesus oferece algo que aquele poço jamais poderia dar, meus irmãos. E a partir desse encontro, o que João mostra para nós, segundo o texto bíblico? Mostra que a graça de Cristo alcança pecadores, revela corações e transforma vidas de maneira profunda. E é baseado nessa lógica do texto bíblico que vamos trabalhar nesta noite, na perspectiva de 4 verdades, 4 maravilhas que a graça faz em nossas vidas. E a primeira maravilha é que a graça de Jesus tem o poder de saciar a nossa sede espiritual. Versículo 4 até o versículo 14, você vai ver isso. A água do poço de Jacó aqui é uma água temporária. Mas a água da vida que Jesus oferece é uma água eterna. Ele disse: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus mostra que todas as soluções humanas são temporárias e incapazes de satisfazer plenamente o coração humano. É incapaz de saciar por completo o coração humano. Assim como a água física, claro, precisa ser consumida para hidratar o nosso corpo. Repetidas vezes precisa ser tomada, consumida. Qualquer tentativa de preencher o vazio da alma com as coisas desse mundo, meus irmãos, seja com prazeres, religião, sem Cristo ou moralismo, sempre deixará a pessoa sedenta novamente. Sempre. E foi o que estava acontecendo com aquela mulher. Não era algo aleatório. Por que será que ela ia até aquele poço naquele horário? Por que será? O que ela queria esconder? O que aquela mulher queria saciar? Né? Veremos. Meus irmãos, nossa sede interior nunca será satisfeita até que encontremos Jesus. O que o mundo oferece não sacia de forma duradoura. O mundo tem oferecido muitas coisas a toda classe social, mas somente Cristo pode saciar a sede do coração. Meus irmãos, a graça de Cristo, por outro lado, é capaz de satisfazer nossa alma, nos preenchendo de maneira plena. Aqueles que têm um encontro com Cristo conseguem de fato sentir isso. Que antes era um coração sedento, que não conseguia saciar de maneira alguma. Onde estava, com quem estava, com amizades que tinham, não conseguiam de maneira alguma. E hoje, aqueles que se renderam a essa graça, a essa maravilha, a essa maravilhosa graça, conseguem sentir de fato. E a pergunta que eu faço é:
O que você tem buscado para preencher a sua vida? Jesus é o único capaz de dar satisfação plena. Jesus é o único. E a segunda maravilha está no versículo 16 até o versículo 19. Volte seus olhos para a palavra de Deus. Do versículo 16 até o versículo 19, segundo ponto, fala que a graça de Jesus, ela revela a nossa condição de pecadores. Quando Jesus pediu à mulher que chamasse seu marido, ele a confrontou com a realidade de sua vida imoral. Ele não apenas revelou a sua situação, Jesus, mas também preparou o seu coração para a graça. O que Jesus estava fazendo não era expondo aquela mulher à vergonha e à humilhação. Jesus, ele não faz isso. O que ele estava fazendo ali com aquele confronto era preparando o seu coração para a graça. E a mulher havia tido 5 maridos e agora vivia com um homem sem estar casada. Isso sugere, meus irmãos, uma vida marcada por relacionamentos instáveis e possivelmente pecado sexual. Era o pecado daquela mulher. Mas o que é importante aqui nesta noite, nesse texto bíblico, é que a graça de Deus não ignora o pecado, mas expõe o pecado, não o pecador em si, para que ele se arrependa. Para que ele se arrependa. E Jesus, ele age como o verdadeiro médico da alma. Ele é o médico da alma, meus irmãos, das nossas almas. E ele, diagnosticando o problema, ele oferece a cura. Jesus, ele oferece a cura. E segundo um historiador bem conhecido, Mark Lloyd Jones, ele disse que o Evangelho é a boa notícia de Deus, de que Deus, por meio de Cristo, nos dá o perdão total e absoluto. E a graça de Deus nos leva à consciência do pecado. E a mulher, meus irmãos, com a consciência cauterizada, com a consciência marcada por pecados e mais pecados, distante de Deus, destituída da glória de Deus, sem vínculo algum com o Criador, né, de fato. A mulher estava sedenta, mas primeiro precisava reconhecer sua necessidade de salvação. Primeiro, meus irmãos, precisamos reconhecer que necessitamos de um Salvador, de um Senhor e de um Salvador. Antes de experimentarmos, meus irmãos, a plenitude da graça de Deus, precisamos reconhecer o nosso pecado, pois sem arrependimento não há verdadeira salvação. Não há verdadeira salvação. E agora, no versículo 19 até o versículo 24, volte seus olhos mais uma vez para a palavra de Deus. O terceiro ponto fala que a graça de Jesus desperta a nossa adoração verdadeira. Está no versículo 19 até o versículo 24. A mulher samaritana, ela percebe aqui que quem estava diante dela não era uma pessoa comum. Quem estava diante dela, ao perceber quem estava diante dela, ela passou a discutir questões religiosas. É sempre assim, né? Pessoas apelam para questões religiosas, para desprezar a sua fé. Vai logo aquele golpe baixo, né? A mulher, ela fez isso também. Para quê? Para desviar a atenção do seu pecado. Era tipo uma cortina de fumaça, né? Que ela estava utilizando ali. E isso é uma reação comum quando o pecado é exposto. Muitas vezes, ao invés de lidar com a nossa necessidade de arrependimento, preferimos o quê? Discutir doutrinas ou tradições religiosas. Talvez eu e você já esteve nessa condição, ou conhece pessoas que estão nessa condição de discutir tradições,
religiosas, discutir sobre a fé. Prefere discutir do que reconhecer que necessita da graça, que necessita do perdão, que necessita do amor de Deus. Mas Jesus, ele a levou a entender que a verdadeira adoração, e essa parte aqui é incrível, meus irmãos, não se dá em um lugar. Jesus fala para aquela mulher, mas a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Versículo 23 ao 24. Meus irmãos, o que é adorar em espírito e verdade? Talvez aquela mulher pensava que a verdadeira adoração era no monte, né, dos seus pais, em Sicá, é verdade, em Samaria e não em Jerusalém. Ela estava presa geograficamente em um local. Mas Jesus, ele fala que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E o que significa isso? Para nós, trazendo mais para pertinho de nós, adorar em espírito e em verdade é quando perdoamos. Quando você perdoa, você está adorando em espírito e verdade. Quando trabalhamos com honestidade, e é difícil. Quem é cristão verdadeiro, tentado ali naquele ambiente de trabalho para ser desonesto, é uma prova grande, mas você tem que ser honesto, porque você tem um Criador. Você deve respeito e honra primeiramente a Deus, que é o seu Criador, que é o seu Senhor. Quando você trabalha com honestidade, você está adorando em espírito e em verdade. Quando criamos nossos filhos no temor do Senhor, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Quando negamos o pecado escondido, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. É isso. É isso, meus irmãos. E o pastor batista John Piper, ele falando acerca da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é dar a Deus a glória que Ele merece. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Então, devemos dar glória a quem merece glória, né? Devemos dar a Ele todo o louvor, exaltar o Senhor com tudo que temos, com todo o nosso ser, em todos os aspectos da nossa vida. E a graça, meus irmãos, nos transforma de adoradores superficiais em adoradores que buscam a Deus de todo o coração, com sinceridade. E o que estava acontecendo ali, naquele cenário antigo, com aquela mulher, foi exatamente a graça de Deus operando no seu coração. Não é aqui. Eu não estou falando geograficamente, Jesus falando com aquela mulher. A verdadeira adoração é em todo lugar que você estiver. Que comais, que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. E para nós, falando para nós agora, presbiterianos, a adoração não é apenas limitada ao momento do culto público. Não estou dizendo que esse momento aqui não é essencial. É muito essencial. É fundamental. Muitas pessoas querem tratar como uma opção, né? Mas não. É essencial demais. Porque vai fazer um grande bem. A mim e a você estar juntos, adorando, se edificando, né? Fortalecendo uns aos outros e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, no culto público ao qual Ele nos convoca todos os domingos no culto solene. Mas para nós presbiterianos, a adoração não é apenas limitada ao momento do culto, mas ela deve permear. O culto aqui deve permear todos os dias da nossa vida. Como foi falado num pequeno grupo, a nossa vida é um eterno culto a Deus. Estamos diante do tribunal todos os dias, adorando, glorificando ao Senhor.
E a adoração, meus irmãos, é vista como algo que deve ser vivido em todos os momentos. Você tem que adorar o Senhor todos os dias, em espírito e em verdade. É isso. Significa isso, como um estilo de vida. Adorar o Senhor, adoração, é o Evangelho como estilo de vida. E nossa adoração, meus irmãos, aplicando aqui para nós, nossa adoração não deve ser apenas formal. O que importa é como adoramos e quem adoramos, em espírito e em verdade. O cristianismo verdadeiro, meus irmãos, não é sobre rituais vazios, por isso que ele se difere das outras religiões, porque as outras religiões seguem o ritual vazio, adoram um Deus morto, um Deus inexistente, um Deus que não sente, que não tem sentimento, que não tem amor, é um Deus morto. Mas nós adoramos um Deus vivo, um Deus criador, um Deus que é Pai. Hoje foi falado na EBD sobre esse Pai amoroso, o Pai de toda consolação, o Deus que consola o seu povo, que caminha junto com o seu povo. Não adoramos um Deus que é um observador distante, não, é um Deus presente, é um Deus que nos adotou em sua família. Temos um Pai, não estamos perdidos nesse mundo, não somos órfãos, fomos adotados na família de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Glória a Deus por isso, pois temos um Pai amoroso, que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. E o quarto ponto está no versículo 25 até o versículo 29. A graça de Jesus Cristo, além de tudo o que foi falado, além de revelar nossa condição pecaminosa, de abrir o nosso coração para a graça de Deus, de preparar o nosso coração para receber essa graça, e preparou o coração dessa mulher. A graça de Deus, ela gera em nós a fé verdadeira, e essa fé verdadeira, sendo gerada em nós, ela gera também um desejo de propagar o Evangelho. Versículo 25 ao 29. Meus irmãos, a mulher samaritana, após o encontro com Jesus, ela deixou o seu cântaro e foi anunciar a outros. Quem aqui já observou essa imagem e se perguntou por que ela deixou o cântaro? É interessante, né? Se atentar aos detalhes aqui do texto bíblico. Por que será? Por que ela não foi com o cântaro? Por que ela não levou a água? Né? Você já perguntou? E ela foi, deixou o cântaro e foi anunciar aos outros: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Versículo 29. E focando agora no cântaro, ela esqueceu, meus irmãos, de forma proposital, aquele objeto que motivou a sua ida ao poço. Preste bem atenção nisso, porque isso falou fortemente ao meu coração e eu creio que vai falar também ao seu. Ela esqueceu o objeto que motivou a sua ida ao poço. Isso significa que quando Cristo se revela, aquilo que antes era urgente se torna secundário. Aquilo que antes era urgência para ela tinha uma sede de fato, né? Mas quando ela tem aquele encontro com Cristo, ela de imediato deixa aquilo que é urgente e vai priorizar o reino de Deus. E vai priorizar o reino de Deus. A mulher, meus irmãos, ela não se preocupa mais com o seu passado ou com a sua reputação. Ela corre até a cidade e convida as pessoas a conhecerem Jesus. A prioridade dela é o reino de Deus. Não é mais essa água desse poço que sacia de forma ineficiente o meu coração. O que eu preciso é dessa água que Ele oferece.
que é uma água que jorra para a vida eterna, que é uma água que sacia todas as sedes que eu tenho. E ela deixou o cântaro e foi até a cidade. Deixou aquilo que motivava a ida dela todos os dias. Talvez ela deixou aquilo que entristecia também ela ali, porque ela estava num poço solitário. Ela estava sozinha. Quem sabe, isso é uma inferência, não está no texto bíblico. Quem sabe ela não pensou em tirar a vida dela ali? Quantas vezes eu não sou feliz, eu não tenho ninguém, já tive vários relacionamentos, só foi decepção. Mas Jesus diz: eu estou aqui para curar as feridas do seu coração. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Se você não sentir isso aqui, você não viveu de forma correta. Se você partir desse mundo sem sentir esse amor, você não viveu de forma correta. Queira viver isso que aquela mulher viveu. Queira sentir. Que maravilha, meus irmãos. E um pastor aqui antigo, Spurgeon, ele fala que a verdadeira conversão sempre resulta em um testemunho. Quem foi verdadeiramente convertido leva também, propaga a palavra de conversão para outros que estão em caminhos de morte, caminhos de perdição. E aquela mulher, ao sentir, ao se entregar, ao provar a verdadeira conversão, ela foi testemunhar: vinde ver, este homem me falou todas essas coisas que eu tenho feito. Meus irmãos, esse é o reflexo de uma conversão genuína. Não apenas receber a graça, mas desejar que outros também experimentem a transformação. Se você foi transformado, hoje você é um instrumento de transformação. Você foi resgatado para resgatar vidas. Cristo te chamou, tirou você de um lamaçal para você propagar as boas novas do Evangelho. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Seja esse instrumento poderoso nas mãos do Criador, do Redentor. Meus irmãos, o encontro com a graça de Cristo nos impulsiona a compartilhar as boas novas. Se você teve um encontro de fato com Cristo, você é impulsionado, tem que ser impulsionado a levar as boas novas com os outros. Quem verdadeiramente, meus irmãos, conhece a Cristo, sente o desejo de evangelizar. Não precisa fazer curso nenhum para evangelizar. É só você mostrar para um mendigo onde tem pão. Não é? Onde tem? Em Cristo você é alimentado porque Ele é o pão da vida. Em Cristo você é saciado porque Ele é a água viva. Em Cristo você encontra luz porque Ele é a luz do mundo. Em Cristo você encontra sentido para viver porque Ele é o bom pastor. Amém? Talvez, meus irmãos, hoje pessoas aqui se encontrem como Nicodemos, cheio de conhecimento, mas vazio por dentro. Ou como a mulher samaritana, cansado de tentar e tentar de novo, de quebrar a cara, de se decepcionar, se frustrar com situações que ocorreram na vida, cansado de viver, sem motivação nenhuma. Amanhã é segunda-feira, tudo vai se repetir. A boa notícia, meus irmãos, será que existe uma boa notícia? Existe. A boa notícia é a mesma, não mudou. Jesus ainda se encontra com pecadores à beira do poço. Ele se encontra. Ele me encontrou. Eu estava também na beira do poço. Ele encontrou você também, que estava à beira de um poço, lamentando e lamentando, chorando, se escondendo, abrindo o coração, mesmo sem entender, sem conhecer um Deus. Mas a graça te conduziu. A graça, ela estava te atraindo para o maravilhoso encontro.
A graça, ela nos atrai. A graça de Cristo é maravilhosa. E é só nele, meus irmãos, que encontramos essa graça, que transforma a nossa vida, que nos sacia, revela a nossa condição de pecadores, desperta em nós a verdadeira adoração e nos desperta a propagar as boas novas. E à luz desse maravilhoso encontro, somos chamados a examinar o nosso próprio coração diante de Deus. E diante do texto bíblico, o que podemos aprender nesta noite? Primeiro, uma pergunta. Onde você tem buscado saciar a sua sede? Todos nós temos sede. A pergunta, meus irmãos, não é se temos sede, mas onde estamos saciando a nossa sede? Talvez alguns aqui estejam buscando alívio no trabalho, no dinheiro, nos prazeres momentâneos ou até numa religiosidade sem arrependimento verdadeiro. Mas o poço do mundo sempre seca, sempre vai secar. Mas a fonte inesgotável que há em Cristo Jesus não tem fim, não tem. Somente Cristo é a fonte que não falha, Ele jamais irá te decepcionar. Então eu convido você a saciar a sua sede em Jesus. Em Jesus. Somente Ele pode saciar profundamente a alma cansada e inquieta. Somente Ele. E a segunda aplicação é uma pergunta também. Você reconhece sua real condição diante de Deus? Quantos aqui reconhecem? Pois antes de experimentarmos a graça de Deus, precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa limitação. Jesus, ele não expôs a vida daquela mulher para humilhá-la, assim como foi falado, mas para curá-la. Da mesma forma, Cristo não revela o nosso pecado para nos afastar. Porque o que nos afasta não é Ele revelar o nosso pecado. O que nos afasta é o nosso próprio pecado, pois o pecado, ele criou uma barreira de inimizade entre Deus e o homem. E Cristo, ele revelando esse pecado, essa barreira cai. Essa barreira não existe. Né? Ele nos deixou livre acesso para estar junto com Ele, desfrutando, se deleitando no Senhor. E meus irmãos, reconhecer o pecado dói, realmente dói, mas escondê-lo mata. A graça começa, meus irmãos, quando paramos de nos justificar e passamos a nos render. Não queira justificar, Senhor, mas aquilo começou daquele jeito, assim, se renda. Não justifique, se renda. Se renda ao Senhor, se renda aos seus pés. Se renda ao Criador, se renda ao Senhor, Jesus. Terceira pergunta e aplicação. Sua adoração é verdadeira ou apenas formal? Jesus deixa claro que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa, meus irmãos, que a adoração não se limita ao culto público, mas se manifesta na vida diária. Seja um adorador constante no trabalho, por mais que seja desafiador, seja um adorador constante na escola, seja um adorador constante em casa, seja onde for, seja um adorador constante, adore o Pai em espírito e em verdade. Não se trata, meus irmãos, apenas de onde adoramos, mas de como e quem adoramos. Deus não busca rituais vazios, mas corações rendidos. Ele procura redição. Se renda ao Senhor. Quarta e última aplicação. O encontro com Cristo tem gerado testemunho em você? A mulher samaritana, após encontrar-se com Jesus, ela deixou o cântaro e correu para anunciar o que havia experimentado. Meus irmãos, quem encontra a graça não consegue permanecer em silêncio. Isso é um desafio para todos nós.
muitos de nós temos permanecido em silêncio. Talvez porque ficou cansado ou porque está sem motivação. Só Deus sabe o motivo. Mas hoje, quem sabe hoje, ou melhor dizendo, hoje é o dia de renovar as forças. Renovar as forças diante de Deus. E pedir que Ele desperte mais uma vez. Reacenda a chama que antes era tão forte para propagar o Evangelho. Você enfrentava leões. Ainda que eu seja jogado na arena, eu não negarei a minha fé. Meus irmãos, temos que evangelizar. Evangelizar Surubim, evangelizar o Brasil e quem sabe evangelizar até o mundo afora. Deus conta conosco, somos missionários. Todos nós somos missionários. Aquela mulher foi usada tremendamente. Ela foi uma grande missionária. Ela evangelizou aquela cidade inteira. Uma mulher, ela incendiou a cidade de Sicá. Vá embora para casa com essa mensagem no seu coração. Uma mulher, uma mensagem e um coração sedento. Amém? Vamos orar ao Senhor?